do direito privado. Contamos aqui com a presença de dois ilustres amigos, o professor José Fernando Simão, que será o nosso mestre de cerimônia, e o professor Maurício Bunazar, que vai falar sobre um assunto muito desafiador, que é a prescrição. E estamos aqui, Paulo e eu, da SABZ Advogados, para dar, na medida do possível, aí também o nosso pitaco nesse assunto. De início, vamos dizer que a nossa reunião aqui tem pauta, é organizada, são todas as pessoas devidamente civilizadas, e a palavra vai ser aberta pelo professor Simão aí para cada um de nós, e quem tiver comentários ou dúvidas, pode fazê-lo lá no nosso canal no YouTube, que no tempo aqui que nós nos comprometemos a falar, que é o tempo de 1 hora, nós vamos abrir a oportunidade para essas respostas. Então, mais uma vez, muito obrigado, e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, professor querido, professor Simão. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas, uma alegria e uma honra para mim estar aqui com meus queridos amigos orientados do saudosíssimo professor Antônio Junqueira de Azevedo, Kleber e Paulo, Paulo e Kleber, a depender da posição da tela, vocês podem estar com cada um de um lado. É uma alegria muito grande debater direito civil com vocês. E o Bunazar, bom, o Bunazar é o Bunazar, né? O Bunazar, já conheço ele há 200 anos, é meu sócio, meu orientado de mestrado, doutorado, colega. Com ele não é tão prazeroso, Kleber e Paulo, não que não seja, que a gente faz todo dia. Com vocês que a coisa é mais rara. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje e fazendo essa nossa primeira live, os quatro. Eu daria a palavra, então, ao Paulo e ao Bunazar, só para as considerações iniciais, de um oi, e depois a gente começa o nosso debate propriamente jurídico. Bom, boa noite para todo mundo, obrigado por quem está assistindo, por quem está chegando, e obrigado, Simão e Bunazar, por aceitarem esse nosso convite, da gente fazer essa live juntos. Na verdade, eu e o Simão estamos ensaiando de fazer uma live, desde aquela primeira live que o Simão fez no Instagram para falar do projeto, quando ele ainda estava na versão preliminar no Senado. Eu interagi bastante nos comentários do Instagram, incomodando o Simão bastante, e aí a gente tinha ficado de depois, o projeto andando um pouco, a gente voltar a falar sobre ele, e aí finalmente chegou essa oportunidade. Então, não queria também tomar muito tempo, não, só agradecer muito a presença de vocês, é muito legal debater, e faço as palavras do Simão sobre o Bunazar, as minhas sobre o Kleber também. Toda hora, call, live, essas coisas com o Kleber. Então, embora prazeroso e sempre desafiador debater com o professor Kleber, já é uma coisa mais comum, né? Então, também não é assim, aquela menina dos olhos, vamos dizer. Mas tá ótimo, então. Muito obrigado. Paulo, eu estou com medo que depois dessas considerações a sociedade sofra algum abalo. Mas eu só estou... Isso é tudo elogioso e ninguém precisa ficar chateado. Bunazar, com as palavras iniciais, por favor. Boa noite, meus amigos. É uma alegria estar com todos, inclusive com o Simão. Quero agradecer ao Kleber e ao Paulo e à SABZ, toda a equipe, pela gentileza de nos receberem aí no canal de vocês. É um prazer, meus caríssimos amigos, poder debater direito civil com pessoas tão qualificadas como vocês. Espero que o público aí que está nos assistindo aproveite. Isso aí, professor Simão, obrigado. Tudo bem. Quando se decide fazer uma live, há um drama. O drama chama-se horário, porque live muito longa é algo que não é compatível com o atual momento. E se a live for curta, mesmo não sendo boa, vocês gostam. Então, nós vamos fazer uma live curta e boa. Isso quer dizer o quê? Escolhemos 3 temas apenas. Nós não escolhemos analisar o direito civil como um todo, porque isso poderia comprometer até a qualidade do debate, e o debate ficaria muito superficial. Então, como nós escolhemos 3 temas, eu vou abrir a tela do RJET, do projeto, só para quem não sabe, projeto Anastasia, substitutivo da senadora Simone Tebet, aprovado no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, a Câmara apresenta emendas e faz reformas, o projeto volta ao Senado, é aprovado no Senado e atualmente aguarda a sanção do presidente Bolsonaro. Portanto, evidentemente, o projeto, em termos de legislativo, acabou. Agora vai para o presidente Bolsonaro. E é por isso que eu quero projetar para vocês o texto da lei para começarmos o debate. A lei, ou o projeto de lei aprovado pelo Congresso e ainda não sancionado pelo presidente, eu vou falar a lei, tomem como ato falho, o projeto de lei.
ele dispõe sobre um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Por isso que ganhou esse nome de RJET ou RJET. E o artigo 1º define exatamente que a lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação das relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus. Bom, é uma lei transitória, é uma lei que tem prazo para começar e prazo para acabar, portanto, o que nós estamos falando aqui são de mudanças provisórias. Por que provisórias? Que não são definitivas. Elas têm data para acabar. O regime é meramente transitório. Primeiro tema que nós vamos trabalhar nessa nossa tarde de hoje, com o professor Bunazar, é a prescrição e a decadência. O artigo 3º do projeto, aprovado pelo Congresso, vai dizer: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor dessa lei, até 30 de outubro de 2020. Parágrafo 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. E o parágrafo 2º, este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no artigo 207 do Código Civil. Bunazar, com a palavra para suas considerações, e eu daqui a pouquinho já tiro o artigo da tela, tá? Perfeitamente. Então, começo por dizer que o projeto de lei vem em boa hora, não é? De fato, essa pandemia alterou fundamentalmente uma série de relações, entre elas as relações jurídicas de direito privado, e, portanto, mais do que necessário um projeto, não é? Temos até um posicionamento, o professor Simão e eu, não sei se o Paulo e o Kleber acham disso também, depois falaremos, que o projeto poderia ter ido além. Não foi por falta de iniciativa da comissão elaboradora, presidida pelo ministro Dias Toffoli, pelo professor Otávio Luiz Rodrigues, cito também o professor Rodrigo Xavier, como importantes professores aí que pensaram essa lei. Então, a lei vem em boa hora, deixa alguns pontos em aberto, mas temos que trabalhar com o que foi a sanção presidencial. Primeiro ponto da lei que nos cabe trabalhar hoje, prescrição e decadência. É um ponto da lei que, de fato, traz uma mudança importante. Alguns artigos dessa lei repetem regras que já são consagradas e que, portanto, não seriam de todo necessárias. No Brasil, costumo dizer que é bom dizer o óbvio, às vezes o óbvio precisa ser dito com alguma frequência aqui. Mas, de fato, o artigo 3º traz inovações. Eu começo por chamar a atenção de um ponto, para o primeiro ponto. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Ou seja, esta lei, o PL não dispõe de nenhuma regra retroativa, ou seja, eventuais prazos de prescrição ou de decadência que tenham se consumado antes da entrada em vigor dessa lei terão de ser considerados consumados, o que eventualmente pode gerar alguma situação de uma certa injustiça na medida em que o fato é o mesmo para todos. As dificuldades para interromper o prazo de prescrição ou para evitar a ocorrência, a consumação da decadência, são as mesmas para todos. Mas fato é que o PL não previu, depois eu até quero discutir com os colegas se seria conveniente que houvesse estabelecido alguma regra de retroatividade. Então, começo apontando este dado. O texto do projeto hoje, como está, não permite, penso eu, nenhuma interpretação diferente dessa. Ou seja, prazos que eventualmente tenham se consumado antes da sua entrada em vigor não poderão ser atingidos diretamente pelo projeto de lei. Muito bem. É importante apontar que a ideia
de impedir e suspender os prazos de prescrição, falaremos já da decadência também, é louvável. As pessoas ficaram perdidas com a ocorrência dessa pandemia. Houve um estado de paralisia geral da nação brasileira, no mundo em geral, mas no Brasil em especial. Inclusive, com suspensões de prazos processuais pelo CNJ, tribunais locais e depois CNJ. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º precisa ser interpretado de maneira corretiva num detalhe, não é? Diz lá, o parágrafo 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e inclui interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. As hipóteses de interrupção, elas não perduram, elas são fatos que estão no momento temporal único, né? Ou elas ocorrem, ou elas não ocorrem. A interrupção não deveria constar do projeto, penso eu. Não é? A interrupção não tem absolutamente nada a ver com as hipóteses de impedimento e suspensão. Finalmente, para terminar a análise direta do texto legal, o parágrafo 2º estende a decadência às causas de impedimento ou suspensão, que faz bem, porque se não houver regra expressa, os prazos de decadência são imunes à suspensão e ao impedimento. Muito bem. Quero apontar um dado interessante. As hipóteses de impedimento e de suspensão da prescrição têm por base situações jurídicas subjetivas. O fato de, por exemplo, marido e mulher, sociedade conjugal, poder familiar, sujeito está fora do Brasil a serviço, prestando serviço público, está em guerra, mesmo as situações de pendência de ação de evicção, ou quando não está vencido o prazo. Essa é a primeira vez, e eu não sei se de fato é a primeira vez, mas pelo que, até onde eu sei, é a primeira vez que nós temos uma regra de impedimento e suspensão que seja geral e objetiva da prescrição e da decadência. Eu não lembro de outra. O professor Simão, que escreveu alguma coisa sobre o tema da prescrição e da decadência, depois não me corrija se eu estiver errado. Então, para sistematizar as conclusões que nós temos, primeiro, o projeto é louvável nesse ponto. A mim parece que o projeto tem, e em uma homenagem ao orientador do Kleber e do Paulo, uma insuficiência, que é não estabelecer nenhuma regra relativa aos prazos que eventualmente se consumem antes da entrada em vigor, nem que seja para afastar uma interpretação extensiva, e tem uma deficiência no que toca especificamente à inclusão da interrupção no parágrafo 1º. Não é? Repito, a interrupção ocorre no momento único, então são hipóteses que não perduram, ou elas ocorrem ou não. No mais, reitero que o projeto é louvável e merece os elogios que fiz a ele aí. Professor Simão, eram essas as minhas brevíssimas considerações sobre o artigo 3º, e eu gostaria depois de ouvi-los sobre essa questão, principalmente da retroatividade ou não do dispositivo. Muito obrigado. Bem, perfeito, Bunazar. Eu só vou lançar ao Kleber e ao Paulo uma pergunta objetiva que eles vão responder com a cabeça, depois eu vou passar a palavra. Vocês também acham que era importante ter uma regra disciplinando impedimento e suspensão da prescrição e da decadência nesse momento? Estamos de acordo, todos nós. Então, se nós estamos todos de acordo, era importante a regra. Agora, com base na preleção do Bunazar, eu lançaria 2 ou 3 dúvidas eventuais. A primeira é que ele mesmo levanta se deveríamos ou não ter uma regra retroativa expressa, ou a lei dizer não retroage expressamente. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida é a opinião do professor Pablo Stolze, que é secundada pelo professor Silvio de Salvo Venosa, que tendo em vista que o decreto presidencial que reconhece a pandemia, ele é de 3 de fevereiro, o primeiro, que começaram as medidas todas, é de 3 de fevereiro,
Se segundo o professor Paulo Listoso, seria possível, então, considerar que a prescrição e a decadência pararam lá, não quando o RJET for sancionado, publicado e entrar em vigor. Então, a primeira pergunta, as duas perguntas são essas. Transição, passado, futuro, da prescrição da decadência até a entrada em vigor do RJET, e depois, se a prescrição efetivamente pode ser considerada impedida ou suspensa por força do decreto presidencial do presidente Bolsonaro. E uma terceira e última nota que eu faria com vocês. O que vocês acham do fato da interrupção ter ficado ao lado da suspensão e do impedimento, sendo que o caput só fala de suspensão e impedimento? Depois eu vou dar algumas considerações. Agora, só respondendo ao Bunazar, eu também não sei, Bunazar, de nenhuma lei no Brasil que tenha feito o strike geral em prescrição e decadência. Parou tudo. Eu não me lembro, acho que não teve isso na história do Brasil, uma lei geral, ou se teve, é uma coisa muito antiga, tá? Vamos começar com o Paulo, depois com o Kleber. Por favor, Paulo, para suas considerações. Bom, primeiro, parabéns aí, Bunazar, pela sintética e bastante iluminada análise. Eu tendo a concordar basicamente com tudo, exceto com essa questão do decreto aí, que o Simão fez referência ao professor Paulo Listoso e ao professor Silvio Venosa, de que, considerando que a gente tem um decreto de emergência lá atrás, a gente poderia considerar, portanto, prescrição e decadência interrompidas ou suspensas a partir de então. Não gosto, ou impedidas ou suspensas. Eu não gosto dessa história, porque prescrição e decadência é o típico caso de direito excepcional, né? É uma situação em que as pessoas perdem direito, né? E aí até a experiência da advocacia, a gente vê isso muito, né? Que quando você alega a prescrição e decadência, você tem que ter um direito, uma situação muito evidente para você ganhar no tribunal, porque na dúvida o tribunal não te dá. E eu acho correto na dúvida o tribunal não dá, porque você está privando a pessoa, né, no final das contas, de exercer o seu próprio direito. Então, para mim, não faz nenhum sentido, e até do ponto de vista sistemático, não me parece que se recomendaria uma interpretação extensiva dessa norma. Essa norma tem que ser interpretada restritivamente. Então, a partir das datas em que ela se coloca, tenho dúvida, e aí é uma questão para a gente debater mais para frente, se vai precisar ela ir mesmo até outubro, mas essa é uma questão que o Poder Legislativo também pode corrigir, né? Porque talvez não, mas não sabemos ainda. Mas não, né? Então, em relação a esse ponto, acho que para trás não faria sentido mesmo, acho que o projeto está correto. A segunda ponderação, né, que é a discussão sobre a questão de impedimento, interrupção e suspensão, ou seja, que no parágrafo, no caput me parece estar correto e no parágrafo parece que não, né? Porque a questão da interrupção não tem muito que ver com essa situação que nós estamos vivendo aqui, né? Não me parece que faria sentido a gente interromper prazo prescricional no sentido de que depois ele passaria a contar a partir do início. Porque isso depende de um ato material da parte interessada, né? Não é uma situação objetiva que vem de terceiro, né? Então, acho que a palavra está ruim. Mas aí é aquela história, esse projeto tem um monte, né? A gente vai falar bastante aqui ainda hoje. Tem várias palavras inúteis nessa lei, né? E aí o nosso trabalho aqui é separar um pouco o joio do trigo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente não devia ter voltado atrás. E a palavra interrupção no parágrafo primeiro, considerando tudo que nós temos, vamos ter que conviver com ela, mas eu não vejo nenhuma causa de interrupção possível, pelo menos não consegui imaginar nenhuma causa de interrupção possível decorrente da pandemia, mas mais ou menos é isso que eu tenho para falar inicialmente. Bem, obrigado, Paulo. Então vamos ouvir o Kleber. Depois eu vou fazer exatamente as 3 ponderações que eu fiz para vocês, eu vou dar minha opinião sobre as 3, que aliás está muito coincidente com a de vocês. Kleber, seu microfone está no mute. Desmuta ele antes. Esse desmute é o neologismo. Eu falo tira do mudo, mas todo mundo põe desmuta. Então vou ficar com o povo. Desmuta. Tá ótimo, desmute. Eu acho que também tem uma relevância, né, como fiz com a cabeça diante da sua provocação, especialmente porque hoje, supostamente, é 25 de maio e 9 de julho, né? Então, as pessoas poderiam ter alguma confusão com relação aos seus prazos cotidianos, né? E a gente sabe que nas grandes praças, talvez, o acesso ao advogado seja mais fácil e as pessoas, e aí falando especialmente de pessoas jurídicas, tem alguma organização, mas as pessoas físicas, Brasil afora, poderiam enfrentar muita dificuldade mesmo de manejar as suas pretensões se não houvesse uma regra que as atendesse, né? Acho que é um pouco essa ponderação que fizemos aí quando estávamos preparando essa nossa conversa.
Dado isso, também acredito que, do ponto de vista retroativo, não faria tanto sentido, porque vamos dizer que a lei faz uma espécie de favor, né? Ela tem um favor legal aí no que diz respeito ao não início da contagem dos prazos, ou a suspensão deles, mas vamos dizer que antes as pessoas tinham ali o ônus, né, de cuidar do seu próprio interesse. Então, antes da pandemia, e estou dizendo isso não só para prescrição, mas para outras coisas que nós vemos na prática de advocacia, que as pessoas tentam buscar alguma situação lá de trás, justificar com a pandemia para deduzir uma pretensão, isso está gerando alguns oportunismos que o judiciário já começou a controlar, né? Então, em relação aos prazos, eu acho que dormiente não socorre jus, né? O direito não socorre quem dorme, não socorreria lá atrás se a pessoa não tivesse se desincumbido do ônus de administrar o próprio interesse. Então, acho que o ponto de vista retroativo também não faria sentido. Em relação à data do decreto, tampouco, porque há uma situação a considerarmos da extensão do Brasil, né, e da diferente nível de intensidade em que esse decreto produziu efeitos práticos, né? Então, em alguns lugares um pouco mais, em outros lugares um pouco menos, mas o judiciário ainda continuou operando, se não em todos os estados, na maioria deles, por um tempo bastante mais longo, e nós acabamos sentindo os impactos já bem mais à frente do que a data do decreto, né? Na vida real, né, dizendo assim. Então, acho que também seria um problema, talvez até de instrumento jurídico, se um decreto poderia ou não ser um marco zero de contagem de prazo prescricional ou decadencial, o que eu não acredito. Acho que isso é matéria de lei. Então, também teríamos um problema formal, né, nessa interpretação. Com relação à terminologia, né, a interrupção, a suspensão, eu estou com o Paulo. Eu acho que acabou sendo uma impropriedade de texto, e como o Nazar colocou, não acho que há aqui uma hipótese de interrupção também. Acho que a preocupação da lei era não deixar que uma situação se perdesse no seu curso, né? Então, se essa situação já tivesse iniciado, então vamos suspender, mas não interromper para recomeçar, né? Porque a interrupção, nós sabemos, ela sim tem uma espécie de efeito retroativo. E eu acho que a lei não tinha esse propósito. A visão da lei como ela própria diz na sua definição, transitório, né? Então, daquele momento, nós vamos impedir que haja uma perda de uma pretensão, uma perda de um direito, mas depois a vida volta normalmente, e as partes têm até esse tempo dessa própria parada temporária para se organizar e depois correr atrás do prazo, né? Essa eu acho que é a minha visão geral em relação ao tema. Bom, obrigado, Kleber. Efetivamente, falar de prescrição e decadência é falar de segurança jurídica. Não tem nada mais inseguro do que uma lei de prescrição que retroaja para pagar tempo em que já ocorreu prescrição e já ocorreu decadência. Aliás, como explicar para o jurisdicionado que a decadência ocorreu ontem, o RJET é aprovado, sancionado, entra em vigor amanhã, e uma decadência que ocorreu ontem desocorreu hoje? Seria o caos total. Então, eu estou de acordo, a decadência e a prescrição estão correndo normalmente. É uma pena o Congresso ter demorado tanto, porque há pessoas que realmente não conseguem procurar advogado, como disse o Bunazar, procurar documentos para instruir ações. Aliás, na mesma forma da usucapião, que está correndo o prazo de usucapião, sendo que eu posso estar em confinamento e não poder defender a posse. Eu concordo com tudo isso, mas vamos ser realistas. Se prescrição e decadência, o Paulo bem colocou, são situações excepcionais que fulminam posições jurídicas, seja a pretensão na prescrição, o direito administrativo na decadência, gerar uma insegurança de uma norma retroativa era caótica ao sistema. E uma segunda e última observação bastante rápida. Interrupção é um fenômeno que, como também já disseram os três, depende de uma conduta em regra do credor, numa única hipótese de um ato do devedor que reconhece a dívida. Mas o 202 traz hipóteses do credor, de condutas do credor e uma do devedor. O problema é o seguinte, o que o parágrafo primeiro quis dizer é que se nós temos no Código Civil uma hipótese de suspensão e de impedimento, a suspensão e impedimento da lei especial não afastam nem afetam a suspensão que já está ocorrendo por força do Código Civil. Mas se a suspensão que está ocorrendo por força do Código Civil para, a razão do Código Civil desaparece, começa a da lei especial. Seria uma sucessão de suspensões ou de impedimentos. Por que a interrupção entrou aí? Naquela proposta que eu, o Bunazar e o Tartucci fizemos como substitutivo,
A interrupção tinha que estar, na verdade, num parágrafo próprio, meus amigos, para dizer que as regras de interrupção não têm nenhuma relação com o RJET, com a lei. Nada, elas continuam só no Código Civil. E, no fundo, eles economizaram um parágrafo colocando a interrupção no meio de uma regra que é de impedimento de suspensão, para dizer que o impedimento e a suspensão ocorrem, primeiro pelo Código Civil, sucessivamente pela lei especial. E a interrupção, como não está na lei especial, só pelo Código Civil. Faltou deseconomizar a tinta e fazer um parágrafo para dizer que a interrupção não se afeta. Por isso que a técnica não é das melhores, mas a conclusão, no meu tiro, é perfeita. A interrupção não se afeta pelo regime especial que vai ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Dito isto, Paulo, vamos para as suas observações. Eu vou projetar aqui o dispositivo que o Paulo pretende trabalhar, e o Paulo vai cuidar dessas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E, mais especificamente, o Paulo vai trabalhar o artigo 17, que vai dizer: a empresa que atue no transporte remunerado privado individual de passageiros, nos termos da Lei 12.587 de 2012, inclusive por aplicativos e outras plataformas de comunicação em rede, reduzirá, a partir da entrada em vigor desta lei, até 30 de outubro, sua porcentagem de retenção do valor das viagens em ao menos 15%, garantindo o repasse dessa quantia ao motorista. Paulo, se depois você precisar, você me avisa, a gente reprojeta para ler o resto do dispositivo na hora oportuna. Kleber e Paulo e Bunazar, só uma nota sobre o 30 de outubro. Estava na prescrição e volta agora na diretriz de mobilidade. Eu sempre digo o seguinte: muito provavelmente a pandemia acaba bem antes, se Deus quiser. Muito provavelmente o desconfinamento acaba bem antes, se Deus quiser. Mas o legislador escolheu uma data aleatória, puramente. Eu até brinquei outro dia, pode ser que fosse o aniversário da Anastasia, 30 de outubro. Só para dizer o que para vocês? Me parece bom, Paulo, me parece bom, Kleber, e me parece bom, Bunazar, porque a pandemia acaba, mas os efeitos não acabam. A pandemia gera uma ressaca que tem alguma longevidade. Então, supondo que 1º de julho o Brasil inteiro, se Deus quiser, esteja sem a pandemia, eu não sou contra 30 de outubro. É aleatória, mas é uma opção do legislador. Paulo, com a palavra sobre o Uber, ou não é o Uber que nós vamos falar hoje? Então, é Uber 99, mas também é táxi, né? O dispositivo é sensacional, eu diria, né? Quando a gente estava escolhendo os temas para falar, tem bastante tema para falar, é verdade, mas eu insisti em falar um pouco desse, porque esse me parece o maior jabuti inserido nessa norma aí, né? Porque eu tenho estudado bastante, a gente lá na GV tem um grupo de estudos focado no estudo de economia compartilhada e especialmente aplicativos de transporte e o impacto jurídico que isso vem tendo no mundo nos últimos 10 anos, né? Estamos para publicar agora, deve ser publicado agora em julho, um livro contendo a análise do impacto jurídico do fenômeno Uber em 10 países diferentes, passando pelo Brasil, né? E é natural que esse fenômeno novo de compartilhamento de aplicativo de transporte tenha mudado um pouco as regras do jogo no que diz respeito de como que o transporte se dá e tem um impacto natural sobre o contrato de transporte. Ninguém tem dúvida disso. Aí você vem e trata disso numa lei sobre pandemia. Sobre um aspecto que eu acho muito curioso, que é uma intervenção direta do Estado na esfera privada, dizendo o seguinte: muito bem, então agora você, dono do aplicativo, Uber 99, Cabify e outras empresas que assim fazem, não só de transporte de pessoa, transporte de coisa também, então todos os aplicativos de delivery, iFood, Rappi, né, os nossos melhores amigos nessa pandemia, vamos dizer assim, esses aplicativos todos deixam de poder estabelecer qual é o preço que eles vão exigir ou qual é a tarifa que eles vão cobrar do seu usuário na ponta prestador de serviço. Então, dos seus motoristas, dos seus delivery guys, dos seus entregadores, né? E ele diz o seguinte: você vai ter que reduzir 15% do valor que você normalmente cobra dessa pessoa, né? Aí já tem um primeiro problema, né? Que valor era esse? Eu tenho políticas diferenciadas para vários tipos de pessoas, etc. Depois, é uma intervenção de cima para baixo, feita pela União. E aí me parece que tem um probleminha básico de direito constitucional. Por quê? Porque a própria lei que estabeleceu a legalidade, né, de maneira a acabar com a polêmica, dos aplicativos de transporte no Brasil, que é a 12.587 de 2012, na verdade, né, é uma alteração dessa lei, que é a Lei Nacional de Diretriz de Política Urbana. Essa lei, ela estabelece que
é competência exclusiva dos municípios dizer sobre valores de preços e tarifas a serem praticados, inclusive então você tem uma lei federal dizendo, a norma parece que desconsidera totalmente o julgamento recente do STF naquela DPF 449, que é a DPF que também definiu o Uber como um serviço. O Fux tem uma passagem interessante, né, em que ele fala, olha, não é para o Estado ficar intervindo nas atividades econômicas. A ADPF, na verdade, julgava especificamente uma situação que era uma lei de Fortaleza, que havia dito que no município de Fortaleza não pode ter aplicativo de transporte de passageiros. Eu falo assim, me arvorando a competência municipal que me foi dada pela lei federal, estou dizendo, aqui não pode. E aí vem o Fux e diz, olha, não é essa história de não pode, está errado. Está errado é por quê? Porque a intervenção do público na esfera privada tem que ser feita sempre com muito cuidado e só em situações excepcionais. Então, a gente diria, mas tudo bem, aqui tem uma situação excepcional, estamos falando de pandemia, e portanto faz sentido que o motorista do Uber, o motorista do Rappi, o motorista do iFood sejam beneficiados porque são os heróis da resistência, são as pessoas que estão à frente fazendo o mundo funcionar enquanto está todo mundo em casa. E por que você está sendo contra a dar a eles um benefício? Veja, eu não estou sendo contra, estou sendo contra o Estado intervir dessa maneira. Por quê? Porque o Estado não deu benefício para os enfermeiros, o Estado não deu benefício para o médico, não existe nenhuma lei dizendo que agora os lugares onde os médicos alugam os seus consultórios vão ter que dar 15% de desconto para os médicos. Não está escrito isso em lugar nenhum. Né? Por que só os motoristas do Uber têm esse benefício, né? E isso me parece que vem já de uma organização um pouco mais complicada, que existe um movimento grande na Câmara dos Deputados em prol de gerar uma melhor condição de trabalho ou de equiparar os motoristas de aplicativos à condição de empregados. Você tem vários projetos de lei andando na Câmara dos Deputados hoje falando sobre isso. E aí me parece que essa mesma força, e veja, não estou entrando no mérito aqui se tem que ser empregado ou não, me parece que os motoristas de aplicativos se organizarem e exigirem melhores direitos é absolutamente legítimo da parte deles. Agora, o que não me parece que faz sentido você já tinha provavelmente, né, uma ordem ou um ponto de influência do Congresso bem organizado, que coloca uma regra que, no meu modo de ver, não diz lá com CRE. Por que 15% e não 20%? Por que fazer isso só para esses motoristas e não para os enfermeiros, como eu pontuei? E eu tenho, sinceramente, eu queria ouvir a opinião de vocês, sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da regra, porque ela intervém na esfera privada de maneira desproporcional e injustificada, porque não tem nada a ver com a pandemia, né? Ela é simplesmente uma fixação de um máximo de desconto. Essa é a típica regra, como disse o Harari aí nos primeiros textos que ele escreveu na pandemia, transitória, que tem cara que vai durar para sempre, né? Porque, embora ela esteja prevista para durar até 20 de outubro, daqui a pouco sai um outro projeto, uma outra MP, alguma coisa que já leva para frente e a gente nunca mais segura. Então, realmente, me preocupa bastante. E aí, para fazer um último contraponto, vários municípios impuseram a Uber, Cabify, 99, uma série de protocolos para continuar funcionando. Então, o motorista é obrigado a usar máscara, tem que limpar o carro não sei quantas vezes por dia, a Uber ou outro aplicativo tem que fornecer o álcool gel, ou seja, impuseram uma série de deveres que tem custo. E aí reduziram o quanto que a empresa cobra. Então, assim, é uma coisa meio completamente descabida. Então, para mim, constitucionalidade muito duvidosa, porque não atende à própria lei federal que trata do tema. Além disso, vai contrário ao estabelecido na DPF 449, diz respeito à intervenção nessa relação privada. E, por fim, uma seletividade um tanto quanto injusta com os profissionais de saúde. Para mim, faria mais sentido dar 15% de desconto para os médicos e os enfermeiros nos aluguéis deles do que, ou na compra de máscara, por exemplo, do que na corrida de Uber. Mas, basicamente, era esse o ponto que eu queria falar. Minha conclusão é, presidente Bolsonaro, vete esse artigo. Eu realmente espero pelo veto. Muito bem. Kleber, para suas considerações sobre os artigos dos transportes compartilhados e pagamentos reduzidos e percentuais, essa intervenção do Estado. Bom, acho que isso aí é um caso de controle de preço, né? E a gente tem já um histórico do quanto isso é ruim, né? Vide tabela de frete, todo o desafio que a gente
enfrenta no Brasil sobre esse assunto. Essa é como se fosse uma tabela de frete dos aplicativos, né? Acho que tem uma questão formal de constitucionalidade e tem uma questão, talvez, da própria racionalidade econômica, né? Como os preços desses aplicativos, em geral, são dinâmicos, ou seja, quando você tem um excesso de demanda, os preços aumentam para regular. E quando você tem uma diminuição, os preços diminuem. Né? Na verdade, se você está falando de táxi, por exemplo, os preços naturalmente diminuiriam, né, dos aplicativos, porque as pessoas estão em casa, estão em quarentena, né? Quem usa táxi já é uma população que tem um pouco mais de renda, que, portanto, tem mais facilidade de ficar em casa. Então, naturalmente, você teria um preço menor, vamos dizer, para o usuário em relação a isso. E o que não significa um custo menor para a empresa que opera o aplicativo, né? Ao contrário, a empresa está lá, mantendo a sua tecnologia e tal. Então, vou ter um preço menor para o usuário, por uma questão de demanda móvel, e sem uma mudança de custo da empresa, e é uma intervenção, uma tabela de frete que me parece ruim, sob essa perspectiva. O usuário já ia ganhar, ter um benefício de qualquer jeito, e a empresa acabou tendo um malefício. No meio do caminho ficou aí o prestador de serviço, ficou o prestador de serviço que está tendo um benefício artificial. Aí podemos avaliar se é justo ou não é justo, mas ele é artificial, né? Da mesma forma, se você pega os serviços de entrega, como houve um aumento de demanda, já haveria naturalmente um aumento de preço. E um aumento de preço resultaria num ganho maior para o prestador de serviço, né? Então, uma situação em que o prestador de serviço ele já seria contemplado com uma remuneração um pouco melhor pelo mecanismo de preço dinâmico, né? Então, quando você diz, olha, não, você não pode cobrar mais, obrigado a dar um desconto para o usuário, não pode fazer um repasse maior do prestador de serviço, está influenciando na dinâmica da própria razão de ser do aplicativo, que tem uma inteligência exatamente para capturar essa oscilação de demanda. Então, acho que, como o Paulo falou, é um jabuti, como outros que a gente tem. Controle de preço é sempre um negócio muito ruim. Talvez ele possa ter uma intenção nobre, mas como ele não respeita essa dinâmica de preço e talvez não dialogue com a tecnologia, né? Hoje a gente está falando aqui de tecnologia, ele acaba, às vezes, tendo o efeito de sair pela culatra e não de alcançar efetivamente os objetivos que ele tinha, né, inicialmente. Obrigado. Uma nota rápida aqui no nosso chat no YouTube. A professora Gisele de Ironaca nos assiste. Para os amigos que não sabem, quando o professor Junqueira faleceu precocemente, a professora Gisela concluiu a orientação do Paulo, tenho certeza, do Kleber também, né, Kleber? Do Paulo e do Kleber. Então fica o nosso abraço fraterno à professora Giselda, sempre uma querida mestra, inspiração para nós todos. O Nazar, tira o mute do microfone e diga, e a sua opinião sobre disciplinar Uber? Primeiramente, eu quero... Ou Cabify, ou 99, diga lá. Cumprimento a professora Giselda. Também, prazer tê-la conosco, professora. Eu vou começar com 2 pontos aqui, né? Primeiro é o seguinte, eu tenho dúvidas, Paulo e Kleber, se a lei é inconstitucional, que esse dispositivo, seja inconstitucional. Que ela é inconveniente, eu estou absolutamente de acordo com vocês. Mas não sei se eu poderia qualificá-la como inconstitucional. Não vejo uma inconstitucionalidade tão patente assim. Segundo ponto, também não acho que seja o jabuti tipicamente brasileiro, né? No meio de uma lei qualquer, incluir lá uma isenção tributária para uma atividade específica. O Brasil é típico em jabuti. Eu acho que neste projeto a gente teve até uma vantagem de ter menos jabuti. Assim, eu acho que de jabuti nós ficamos livres neste projeto. Agora, concordo com vocês dois que o dispositivo é de todo inconveniente. Eu tive outra ocasião que eu falei sobre esse projeto de lei, eu me foquei bastante nesse artigo 17 e 18, nesses 2 artigos. Eles são inconvenientes porque eles tabelam preço, isso não funciona. Controle de preço não funciona. E eu vou fazer coro ao que o Kleber falou. Eu tenho um temperamento um pouquinho conservador, e quando a gente
para ver o que funcionou e o que não funcionou. Eu não lembro, e vocês me corrigem se eu estiver errado, uma medida de controle de preços que funcionou. Ela é sempre bem intencionada, é fato que ela é bem intencionada. Por isso que eu não acho que seja jabuti, eu não acho que seja, tampouco acho que seja inconstitucional, mas ela é de todo inapropriada, porque é o direito civil, vamos lá, né? E já que essa é uma lei que busca disciplinar relações jurídicas de direito privado. O direito civil, ele tem uma vantagem sobre todos os outros, ele é experimentado, não é? Então, se nós aprendemos algo com o direito civil, é olhar a experiência passada. E a experiência mostra que sempre que nós controlamos preços, nós obtivemos resultados nefastos. Então, eu torço também, Paulo, para que o presidente Bolsonaro vete este dispositivo. Eu acho que é uma intromissão que não se justifica. Mas ressalvo que não vejo inconstitucionalidade, nem tampouco qualificaria como jabuti. Diria que é uma medida ineficiente e inoportuna, professor Simão. Muito obrigado. Obrigado. Eu estou no meio do caminho. Eu não vou dizer inconstitucionalidade, porque eu não tenho condições técnicas de avaliar, mas eu vou dizer, Paulo, que é uma questão do legislador optar por dar benefícios para alguns e não para outros, mérito, por que não para os enfermeiros e para os Ubers? Realmente é um mérito, mas o Congresso pode fazer isso e pode ouvir nossas críticas. Nós achamos que era melhor ter dado para os médicos e enfermeiros e não para o Uber, mas ele pode, está no campo discricionário da lei fazer isso. Agora, os quatro estão completamente de acordo. Aliás, a intervenção econômica, a última que eu lembro, o Bunazar não era nascido. Foi quando tabelaram a carne e a carne sumiu no Brasil do plano cruzado. Quer dizer, então, assim, o tabelamento econômico, a intervenção econômica, Kleber, eu já tinha essa opinião, mas toda vez que eu ouço nosso amigo como o professor Araújo falando de análise econômica do direito, quer dizer, é claro que isso não vai dar certo, assim, não há experiência bem-sucedida de interferência econômica num contrato ou num setor que não tenha ou gerado a quebra do sistema todo e o sistema se desorganiza, ou não produz resultado nenhum. Arruma-se uma forma de fraudar. Então, aí nós estamos os quatro de acordo. E eu só não vou dar palpite na inconstitucionalidade, porque realmente é uma coisa que eu precisaria estudar melhor. Eu acho que com isso nós esgotamos, então, o segundo tema que nos propusemos, e agora falta o terceiro, derradeiro e último, last but not least. O professor Kleber Zanquim, depois de tirar o microfone dele do mute, vai analisar conosco o artigo 7º do RGET, que diz assim o capítulo 4º, da resolução e revisão dos contratos. O artigo 7º vai dizer: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Só uma nota de 1 segundo. Este artigo 317, incluído, foi feito no substitutivo da senadora Simone Tebet. Ele não estava no projeto original. O 317 foi acrescido no Senado na primeira votação. Parágrafo 1º. As regras sobre revisão contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor e na Lei do Inquilinato não se sujeitam ao disposto no caput desse artigo. Parágrafo 2º. Para fins dessa lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Professor Kleber, com a palavra para as suas considerações. Bom, muito obrigado. Primeiro, deixa eu pegar aqui só o texto. Eu vou deixar um pouco na tela, Kleber, para você ter, e para você e os ouvintes acompanharem, tá? O artigo traz aqui as hipóteses, né? Inflação, variação cambial, desvalorização. E nós precisamos lembrar, por exemplo, que no Brasil a jurisprudência é farta já ao dizer que a inflação não é um evento imprevisível, que a variação cambial também não é evento imprevisível, né? Se nós pegarmos alguns casos relativamente recentes, como o RED, que houve por impacto da crise de 2008, nós vimos o quanto empresas sofreram, mas mesmo assim o judiciário disse, não, olha, você correu esse risco, então você vai ter que suportar as suas consequências. Aí diz,
variação cambial e desvalorização me parece um bis in idem, né? Na verdade, a valorização cambial é uma face e a desvalorização é outra, ou seja, quando há uma desvalorização do real é porque há uma apreciação do dólar e vice-versa. Então, variação cambial e desvalorização da moeda são a mesma coisa. E substituição do padrão monetário é uma coisa muito complexa, é mudar a moeda, né? Então, nós estamos dizendo aqui que um artigo ele está, tudo bem, repetindo a jurisprudência no que diz respeito à inflação e variação cambial, mas ele está dizendo que se mudar a moeda não é um fator imprevisível para fins do Código Civil. Então, acho que na primeira parte ele diz um pouco mais do mesmo e tem até se nós formos fazer uma pesquisa aqui, eu fiz um levantamento dos informativos do STJ, aqueles informativos de jurisprudência, existe um de 2015, da terceira turma, que fala que não a maxi desvalorização do real em face do dólar americano, ocorrida a partir de 99, não autoriza a aplicação da teoria da imprevisão, né? Então, nós já tínhamos o judiciário falando de uma situação bastante aguda, e lá, em 99, se nós lembrarmos, o Brasil operava com banda cambial, ou seja, o câmbio era controlado artificialmente por disposições normativas. Essas disposições foram retiradas do ordenamento e aí o câmbio passou a ser flutuante. Então, houve, de fato, uma intervenção direta do Estado que mudou o regime cambial. E, mesmo assim, aquilo não foi considerado para fins de teoria da imprevisão. Então, imagino que a situação da Covid, por mais grave que fosse, que seja, ela os tribunais não simpatizariam com a ideia de deixar os contratos serem revistos, até porque, falando só de câmbio, a trajetória cambial brasileira dessa desvalorização já vem ocorrendo há algum tempo. Óbvio que o dólar agora está testando os limites, mas não é algo que aconteceu necessariamente no contexto da Covid, né? Era uma crescente e quem lida com esse tipo de ativo já esperava que naturalmente isso fosse ocorrer. O próprio ministro da Economia já dizia que a gente estava numa realidade de juro baixo e câmbio desvalorizado. Então é uma situação que eu acho que a lei ela está um pouco fora de contexto, né? Se nós olharmos a realidade brasileira já posta até um pouquinho antes da Covid. Então acho que não aí não agrega, porque a jurisprudência já estava fechada nesse conceito. Substituição de padrão monetário já é uma coisa mais grave. Imaginar que isso vai ocorrer aqui nesses 6 meses aqui de vigência da lei, de um lado, e de outro lado que isso não seja considerado um evento imprevisível, porque é uma intervenção, precisa de uma lei, né, para fazer isso. Então, com todos os impactos decorrentes, é como se nós voltássemos ao RV ou ao REIS, sei lá, mudasse o real, o padrão ouro, uma coisa dessa. Isso, de fato, é bastante agressivo para a economia, né? Então, acho que seria de difícil aplicação uma regra dessa num cenário tão agudo. Com relação aos parágrafos, né, o parágrafo primeiro vai dizer que essas regras, ou seja, que afastam a imprevisibilidade, não se aplicam às relações de consumo e às relações de locação, que são, nós sabemos, regramentos que tutelam hipossuficiente e que têm os seus regimes próprios de reequilíbrio, né, mais o Código de Defesa do Consumidor do que a lei de inquilinato, mas nós sabemos que já tem uma tendência, inclusive jurisprudencial, de favorecer a revisão nesses casos. Então, também não acho que a lei inova em qualquer coisa com relação a isso, a dizer que o Código Civil não vai se aplicar para essas hipóteses. E o parágrafo segundo, esse, de fato, eu tenho mais dificuldade de entender, porque ao dizer que as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações subordinadas ao Código Civil, dá a impressão de que se aplicavam antes, e como nós sabemos, não se aplicavam mesmo, né? São regras específicas para as relações de consumo, e não vão se aplicar às relações que não são de consumo, que são subordinadas ao Código Civil, e aí ele diz ainda, inclusive aquelas formalizadas entre empresários. Então, não sei se tinha alguma intenção interpretativa, mas nesse mesmo informativo de jurisprudência que eu mencionei agora há pouco, tem uma outra referência que fala da aplicação da base do negócio, a distinção entre a teoria da base do negócio e a imprevisibilidade,
nas relações civis e de consumidor, e tem até um aprofundamento no que diz respeito ao diálogo das fontes, para dizer que, lendo aqui textualmente, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo o direito das obrigações regras incidentes apenas no microsistema do direito do consumidor. Então, o direito do consumidor, como esse microsistema, vai se fechar a ele mesmo, e não me parece haver espaço. Entendo que há pessoas que pensam de forma diferente, mas não me parece que havia espaço antes e não há espaço agora a forçar uma analogia das regras consumeristas a situações que não são relações de consumo. Então, resumindo o que eu estou dizendo, não vejo nenhuma novidade nesse artigo 7º e nos seus parágrafos, tanto porque já tínhamos jurisprudência sobre os assuntos, quanto porque acho que não havia grande dúvida sobre o que se aplica e o que não se aplica, tanto às relações de consumo, quanto às relações locatícias e às relações empresariais regidas pelo Código Civil. E aí eu não simpatizo muito com essas intervenções legislativas, porque elas abrem interpretações que estavam acomodadas, né? Ou seja, situações em que, se havia dúvidas, essas dúvidas já estavam apacentadas, já estavam saneadas, aí vem uma lei, ainda que transitória, e ela joga para cima coisas que nós demoramos alguns anos para solucionar. Então, preferia eu conviver aqui com a jurisprudência e com a interpretação mais consolidada da doutrina do que termos um artigo 7º nesse regime transitório aí de direito privado. Era isso, professor. A bem da verdade, vou dar a palavra agora para o Bunazar, depois para o Paulo, para fecharmos, nós estamos chegando no final. Quando nós pudermos dar um palpite de ajuda no projeto ainda no Senado, eu, o Tartucci e o Bunazar pedimos a retirada, supressão desse artigo. Eu só vou fazer duas notas rápidas. Eu concordo com você que mexer no que a jurisprudência já pacificou pode gerar problema de achar que não está pacificado, mas eu acho que a norma em sentido pedagógico, Kleber, ela não teria grandes problemas se ela fosse lida como óbvia, como repetição, ou seja, não querendo enxergar o que não está escrito. Agora, aqui eu vejo um problema real, Kleber. O 317, que não se encontrava no projeto originário e entrou na norma pelo substitutivo da senadora Tebet, tem um problema, porque ele nasce no sistema para corrigir o problema de inflação, que é a variação inflacionária. Ele nasce para isso. E daí, de repente, ele não se aplica para isso. Quer dizer, é você destruir a história. Eu realmente vou ser honesto. Entre o original, que era isso sem o 317, e o que foi aprovado, que é isso com o 317, eu preferi o original. Agora, entre não ter nada e ter isso, eu preferia não ter nada. Só para fechar o meu raciocínio. Ficou pior com a emenda da senadora Tebet, quando do substitutivo no Senado. Bunazar, sua opinião sobre o dispositivo, por favor. Muito bem, eu ia pontuar justamente essa questão do 317, esse dispositivo funcionalizado, a desvalorização da moeda, é uma exceção ao nominalismo lá do 315, simplesmente, da forma como que está aqui no artigo 7º, nós tornamos o artigo 317 inaplicável, ele se torna inútil no sistema. Entendo as considerações do Kleber de eventualmente remexer numa posição consolidada na jurisprudência, mas eu confesso, Kleber, que eu não tenho essa fé assim na estabilidade da nossa jurisprudência. Basta que nós vejamos o que está saindo de decisão amalucada a pretexto dessa pandemia. Então, eu termino dizendo aquilo que eu disse no começo. No Brasil, óbvio, precisa ser dito. Então, eu não vejo prejuízo nesse artigo 7 dizer que essas hipóteses não são fatos imprevisíveis para os fins de aplicação desses dispositivos, com a ressalva que o professor Simão apontou do artigo 317. Com relação ao diálogo das fontes, sinceramente, eu nem levo a sério essa teoria. Eu acho um absurdo. Para mim parece eu acho um disparate, mas tudo bem, não é esse ponto. Então, para evitarmos que eventualmente um dialogador apareça e queira estabelecer essas regras, também não vejo. Claro, nunca aplicamos,
de maneira séria, a gente não pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor numa relação com a minha mulher. Eu chego em casa, ela diz onde você estava. Eu digo, eu estava no trabalho, eu falo mentiroso, eu falo inverte o ônus da prova, aplica o CDC, eu não sei. Eu não acho que teríamos aí um bom diálogo, não é? Mas acho que quod abundat nec nocet, nesse caso aqui. Não tem lá grandes prejuízos. É melhor a gente encerrar o diálogo de maneira direta do que dar ensejo a alguma interpretação um pouquinho mais maleável. É isso, professor Simão. Eu brinco sempre, Bunazar, que o civilista é o mais burrinho dos juristas, porque a gente conceitua, classifica, conceitua, classifica. Você não é o caso, que você é um filósofo, é um justo filósofo. O Kleber é um econômico, filósofo, jurista e civilista. Eu e o Paulo somos mais burrinhos aqui da equipe. Para a gente tem um negócio que chama assim, lei especial e lei... O Paulo não está preocupado com... Não, o Paulo é piloto. Não, o Paulo é piloto, mas eu estou falando só de habilidades jurídicas aqui. Ninguém está falando sobre culinária. Eu só vou acabar meu raciocínio, se não me corte, Bunazar, que é o seguinte. Eu aprendi no primeiro ano de faculdade que a lei especial afasta a incidência da geral. E o que está na lei especial não vai para geral, senão viraria geral e não especial. Então, quando começou esse diálogo das fontes, eu sou muito limitado intelectualmente, eu nunca entendi bem como é que eu pego uma norma do CDC e aplico ao Código Civil. Ou como é que eu pego uma norma do CDC, que é especial, e aplico uma relação geral. Então, eu fiquei muito satisfeito que o seu exemplo com a sua mulher é perfeito. Nós vamos arrumar uma vulnerabilidade técnica para sua mulher e, no processo de divórcio, inverter o ônus da prova, seguindo o CDC e a política de boa-fé nas relações de consumo. Vamos fazer um diálogo de todas as fontes, da fonte da água Minalba até a fonte Perrier na França. Paulo, com você para suas considerações. Eu gostei de tudo, principalmente dessa parte aí do piloto. Acho que é o que dá vontade de fazer mesmo quando você lê esse artigo, porque eu estava pensando justamente nos contratos de transporte, né, para falar de piloto, porque você tem lá uma posição consolidada do STJ, de que no contrato de transporte prevalece o Código Civil sobre o CDC, por exemplo, né? Então quer dizer que agora, contra as companhias aéreas, nós não vamos mais poder nos valer do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, nenhum de nós, né? Ou seja, se a gente for aplicar esse artigo na literalidade do que está escrito, nem para transportadores, nem para seguradoras, nós não podemos mais usar o Código de Defesa do Consumidor, porque é consolidado no STJ que essas são relações jurídicas regidas pelo Código Civil, né? Então, fazendo um pouco aqui do inverso. Mas eu queria falar, aproveitar essa última fala do Bunazar sobre a questão, às vezes é preciso dizer, ou tem coisas que a gente simplesmente precisa deixar passar, e isso tem me incomodado muito, assim, né? A gente tem visto, essa pandemia tem servido para uma intervenção absurda do judiciário nas relações jurídico-privadas. Acho que o mercado de locação acho que é o principal que está sofrendo com isso, mas você tem em outros mercados também. E aí porque a gente criou no Brasil uma lógica que é muito contrária, né? Que é a lógica de que o contrato está escrito até que o juiz diga que não está mais, né? E aí a gente pode mudar e modificar. E aí o que a gente vê é que às vezes o legislador reage a isso, ou seja, a essa tradição jurídica brasileira de que os juízes podem o tempo todo reescrever os contratos que estão escritos, né? E essa norma parece que é exatamente isso. Ela é uma tentativa de falar, pessoal, não, menos. Não pode sair reescrevendo tudo com base na pandemia. Só que isso também é ruim, porque daí o legislador ele reconhece um fato da realidade, que é o judiciário intervém pra caramba nos contratos. Aí depois ele vem e faz uma norma, não é para intervir. E não é para intervir por quê? Porque é só para aplicar esse tipo de lei. E aí isso gera uma retroalimentação para o judiciário e fala assim, não, mas essa técnica de legislação é muito ruim, então eu não vou aplicar o artigo. O judiciário volta para dentro. Então a gente fica num ciclo vicioso horroroso, que a gente não sai nunca, né? E eu, assim, só estou chamando atenção para o fato, eu não tenho a menor ideia de como é que resolve esse problema. Porque isso é um problema sociológico brasileiro seríssimo. Mas quando você olha comparativamente com os outros países, principalmente na Europa, como é que houve leis para tratar da pandemia? Houve, em diversos países. Agora, por que as leis lá foram feitas? É o contrário da nossa. As leis lá foram feitas porque o judiciário estava dizendo não para todo mundo, o tempo todo. Então, assim, as pessoas batiam na porta do judiciário para pedir qualquer espécie de tutela relacionada à pandemia, a resposta era não. Na França tem 7 decisões já de tribunais franceses dizendo que pandemia não é força maior, para nenhum caso. Chega, vai embora. E aí você precisa de uma regra para dizer, olha, em algumas situações pode ser, né? Aí você tem em Portugal também diversos julgados antes da norma dizendo, ó, não pode mexer em locação. Por que não pode? Porque não pode, não está escrito em lugar nenhum que pode, então não pode, né? Então o legislador vem e intervém. Acho que vocês três escreveram, né? O Flávio,
o Simão e o Bonazar têm recentemente no Miguel dizendo é preciso uma intervenção legislativa no Brasil para tratar do direito privado na pandemia. Eu concordo plenamente. Mas é curioso que aqui é preciso por outra razão, que é o judiciário entra demais na vida das pessoas, não é de menos, né? Então, enquanto em outros países o driver do legislador é um, aqui é outro. E aí sai esse tipo de artigo aí, né, que a gente não consegue muito bem entender, porque também a percepção do legislador em relação à intervenção judicial é ruim. Então, eu diria que, né, fazendo coro já a segunda vez, pelo que me parece, nós 4 concordamos. Mais um artigo para ser vetado pela Presidência da República. Então, meus amigos... Meu mestre, só me falando rapidinho uma coisa sobre a inflação. Não me preocupa o 317 com relação à inflação, porque inflação não haverá, né, nesse período em que a gente está. Então, é uma regra contrafática, de modo que eu não a comentei por isso. E na mesma lógica da inflação, um pouco no que o Paulo está falando, e eu concordo com o que o Bruno falou, mas eu tenho minha ponderação, que é quando nós fazemos muitas leis, nós criamos um processo de inflacionamento legislativo, né? E tudo que você inflaciona diminui preço. Então, você, quando inflaciona a lei, a torna menos valiosa. Então, ficar fazendo leis no processo de inflacionamento legislativo é levar a que ela seja cada vez menos aplicada, ou cada vez mais desrespeitada, ou que cada vez se precise de uma lei nova para dar uma diretriz que há 2000 anos o nosso direito privado estabelece. Então, em relação à inflação, tem essas duas ponderações. Não vai ter problema 317 e eu acho que é uma norma que continua gerando um inflacionamento legislativo e, portanto, desvalorizando a força da lei. Bom, meus amigos, 7 horas em ponto. Eu vou, claro, dar para as palavras finais cada um de vocês. Eu só quero fazer uma nota bastante breve. Me parece que, efetivamente, Paulo, há razão na sua indignação, que é minha, do Bonazar e do Kleber, do excesso de intervenção judicial sobre o conteúdo do contrato, com, às vezes, desvios categoriais sérios, porque contratos entre empresários maiores, capazes, economicamente hipersuficientes e bem assessorados, alguma intervenção, em certa medida, é porque o contratante contratou mal e usa do judiciário de maneira oportunista. Então, eu realmente tenho sérias dúvidas. Mas também acho que, para concluir, Kleber, sobre a hiperinflação legislativa, precisava de uma lei para suspender prazo prescricional e decadencial, e se essa lei viesse só para isso, seria de um ganho enorme. E uma terceira e última ponderação, que eu queria também trazer para vocês, que nós não vamos trabalhar, mas só uma nota de reflexão, é que eu acho, Kleber, como disse o Bonazar e como disse o Paulo, que no mercado de legislação específica da locação de imóvel urbano, agora eu vou falar de um tema com uma frase, vendo a disparidade de decisões que tem surgido, com o volume de controvérsias dos casos idênticos, não paga aluguel, suspende aluguel, reduz aluguel, eu não sei, Kleber, se a inflação legislativa nesse caso não podia ter pelo menos um rumo um pouco mais uniforme, porque eu não consigo te responder, não é proselitismo, eu não tenho essa resposta, se a ausência de lei que gera decisões díspares é pior que uma lei que não seja tão boa e gere decisões uniformes. É um tema quase filosófico, mas eu tenho uma impressão vale o que vale, não vale nada, que eu preferia uma lei ruim para dar um norte para a locação, do que cada dia se abrir migalhas, o conjuro, e ter 30 decisões díspares. Isso eu juro para você que não é proselitismo, eu não sei avaliar o que é melhor, uma lei pior ou a ausência de lei. Bom, então já me despeço, e agora com a palavra o Maurício, depois o Paulo e o Kleber na sequência. Bom, meus caros, tenho muito a agradecer mais uma vez, Paulo, Kleber, todo o pessoal da SABZ Advogados, pela recepção. Foi uma alegria estar aqui essa noite com vocês, batendo um papo aí sobre esse projeto de lei. Espero que tenhamos oportunidade de trabalharmos outros temas, seja desse projeto, seja de outros projetos que surjam por aí. Professor Simão, prazer estar consigo mais uma vez. Boa noite a todos que nos ouviram. Se tiverem, eu não sei se, eu não estou acompanhando pelo YouTube, se houve dúvidas, nós depois... Bonazar, nós fomos falando e basicamente respondemos as ideias. São mais comentários do que dúvidas, tá certo? Perfeito. Então, obrigado a todos que nos acompanharam aí. Mais uma vez, Kleber e Paulo, obrigado pela gentileza. Meus caros, eu queria também agradecer muito a presença de vocês. Como eu disse, era um desejo já de algum tempo tê-los aqui para a gente debater um pouco essas mudanças legislativas durante a crise.
Já queria, já de público, fazer um convite para vocês dois, para a gente voltar a discutir numa data possível, especificamente locações empresariais e Covid-19. Acho que é um dos contratos mais importantes e tem muita gente com dúvida concreta a esse respeito. E a gente podia aproveitar para falar sobre isso, a gente combina e divulga propriamente. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Bonazar, que falou sobre prescrição, mas eu não vou ser legal e vou te deixar responder fora do ar. Minha pergunta é a seguinte: eu estou na Bolívia, tá? E sou devedor solidário junto com um brasileiro. Aí a lei entra em vigor e segura o prazo do devedor solidário brasileiro. Eu posso processar o cara na Bolívia? Tem que ver se é indivisível, né? Boa pergunta. Agora, se você fosse mais bacana, você faria essa pergunta para o Simão, pô. Mas vai depender da natureza da obrigação aí, né, Zé? Ele falou fora do ar, como já são 7h06, agora é a palavra do Kleber para concluir, porque o Paulo não vai monopolizar o debate 7 horas e 6 minutos. Agora é a hora do Kleber. E agora, só para responder, Paulo, acho que a ideia da locação é sempre super bem-vinda. Aliás, eu acho de alta utilidade para quem nos ouve discutir locação nesse momento. Kleber, com a palavra, por favor. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, agradecemos aí a brilhante chancelaria aqui do professor Simão, que conduziu muito bem os trabalhos. Agradeço ao Bonazar, querido amigo, pelos seus comentários, ao Paulo pelas reflexões. Estamos aqui com a nossa casa sempre aberta e, com certeza, vamos provocar essa nova discussão, que eu acho que até tem um vínculo direto com a sua provocação, Simão, sobre ter ou não uma lei. Nós sabemos que esse projeto teve disposições a esse respeito, que foram retiradas, e nós podemos falar bastante, né? Porque todos nós aqui contribuímos um pouquinho, fizemos algum comentário, pelo menos, a esses artigos que chegaram lá ao Senado, e acho que podemos compartilhar com todos um pouco dessa experiência e o que nós ouvimos no debate. Então, queremos agradecer muito, desejar uma ótima noite a todos e um fim de feriado 9 de julho. Aproveitem. Um abraço.